Almeida atualizada. Uma voz clama: no deserto preparem caminho do Senhor, no deserto prepare o caminho do Senhor, no ermo faça uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão rebaixados, o que é tortuoso será retificado, e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Assim o Senhor prometeu que o deserto de nossas vidas, das vidas das pessoas da humanidade, simbolizado pelo deserto da Judeia, receberia vida. Esse desnível entre nós e Deus, simbolizado por esse deserto, porque Deus é santo e nós não somos santos. Deus é eterno e nós só teremos eternidade se Deus nos der. Então há um desnível entre nós e Deus, simbolizado pelo deserto da Judeia, que é todo desnivelado. Eu acho que você viu aí no vídeo que o deserto da Judeia não é igual ao deserto do Saara, não é aquele mundaréu de areia, geralmente plano, às vezes tem uma duna ou outra de areia, mas o deserto do Saara é aquele mundaréu de areia, no geral bem plano. O deserto da Judeia é totalmente desnivelado, com montanhas, com alto e baixo, parece o planeta Marte. Tem alguns lugares que você não vê nenhum verdinho, e há lugares que você vê algum verde ali de deserto, uma tenda aqui, 4, 5, 6 quilômetros ali, outra tenda de beduíno com as suas cabras, mas é assim que é o deserto da Judeia. O deserto da Judeia simboliza a vida sem Deus na profecia, simboliza o desnível entre nós e Deus. Mas o Senhor prometeu: toda montanha será nivelada, todo vale será aterrado, todo caminho tortuoso vai ser endireitado, todo solo áspero ficará liso, porque a glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade a verá. Na versão mais antiga, toda a carne a verá, versão literal, mas significando toda a humanidade a verá. O Senhor falou que quando o Messias viesse, precedido por João Batista, que foi essa voz clamando no deserto, quando ele viesse, a glória de Deus se manifestaria. Olha que se manifestou de maneira até limitada, porque se manifestará de uma maneira muito maior na segunda vinda de Jesus, quando ele vier em grande poder e glória, e se manifestará ainda mais na Nova Jerusalém. Mas na primeira vinda de Jesus, de maneira limitada, a glória de Deus se manifestou bastante. Quando ele transformou água em vinho, todos ficaram maravilhados com aquele milagre. Quando ele deu vista ao cego de nascença, vários cegos, centenas de cegos, centenas de mudos, centenas de surdos, centenas de paralíticos, ressurreição de vários mortos, da filha de Jairo, da filha da viúva de Naim, de Lázaro depois de 4 dias, a própria ressurreição dele, quando ele multiplicou o pão, 2 vezes multiplicou pão, quando ele andou sobre as águas, quando ele parou a tempestade, e quando ele profetizou, principalmente quando ele ressuscitou dos mortos e subiu aos céus. O Senhor disse que quando o Messias viesse, Deus manifestaria a sua glória e a humanidade saberia. Nós estamos 2000 anos depois de Jesus e a humanidade inteira sabe quem é Jesus. E entre os habitantes aí da terra, por estatísticas que deduzem, porque não dá para contar assim, mas por dedução estatística, pensa-se que tem aí no planeta Terra em torno de 900 milhões, 1 bilhão de pessoas que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Quando o Messias viesse, precedido por João Batista, no Messias, tudo que está desnivelado é acertado, porque pelo sangue de Cristo os nossos pecados estão perdoados.
Nós e Deus estávamos desnivelados. Ele é santo e nós não éramos e não somos. Mas pelo sangue de Cristo fica tudo nivelado, porque o Senhor é misericordioso e enviaria o Senhor Jesus, precedido por João Batista. Nesse momento da história, 700 anos antes de Jesus, ninguém sabe o nome de Jesus. A palavra do Senhor está falando, Messias virá, mas ninguém sabe o nome dele. O nome dele foi revelado quando o anjo Gabriel apareceu para Maria e disse: o nome dele é Jesus. E ninguém sabe também o nome de João Batista. Ele, na profecia, ele é a voz que clama no deserto. 700 anos se passam, e aí ele nasce, e ele vive no deserto da Judeia, ele prega no deserto da Judeia, ele impacta a nação, pregando no deserto da Judeia, às margens do Rio Jordão, que passa pelo deserto da Judeia, vem lá do mar da Galileia, passa pelo deserto da Judeia e vai desembocar no Mar Morto, que também está no deserto da Judeia. Então ele vive ali e ele prega ali para cumprir-se o que a palavra do Senhor diz. Uma voz clama no deserto, uma voz clama no deserto: prepare o caminho do Senhor, no ermo faça uma estrada reta para o nosso Deus. Aqui é importante nós observarmos: Deus é misericordioso. Ele enviou Jesus. Em Jesus, tudo que estava desnivelado é resolvido. Deus é misericordioso. Mas a voz dizia: façam no deserto um caminho para o Senhor. Na verdade, o Senhor não estava falando literalmente de construir uma estrada no deserto. E olha que Israel já construiu estrada. Você pode passar pela estrada por todo o deserto da Judeia, lá vendo todo o deserto. Está em meia hora, 40 minutos, você cruza o deserto da Judeia. Tem uma estrada, mas não é isso. O deserto da Judeia estava simbolizando o deserto de nossas vidas sem Deus. O deserto da vida da humanidade sem Deus. E para nós recebermos o perdão, estarmos nivelados entre Deus e nós, pelo perdão de pecados que é em Cristo Jesus, nós precisamos fazer um caminho de arrependimento de pecados, para que o Messias possa passar nas nossas vidas com perdão de pecados. Então, na profecia é: preparem o caminho para o Senhor. No ermo, faça uma estrada para o Senhor. Não é literal. É uma maneira simbólica, metafórica de dizer: arrependam-se dos seus pecados, façam um caminho de arrependimento dos pecados, para que Deus possa, através do Messias, passar com perdão de pecados, e todo o desnível entre nós e Deus é resolvido pelo perdão dos pecados que nós teremos no Messias que virá. Então a estrada é, na verdade, arrependimento de pecados, e as palavras são muito bonitas, são muito metafóricas. Faça uma estrada no deserto para o nosso Deus. Todo vale será aterrado, toda montanha nivelada, todo caminho torto vai ser endireitado, todo solo áspero vai ser alisado, porque a glória de Deus se manifestará e toda a humanidade saberá, e a glória de Deus se manifestará no Messias. Nele tem perdão de pecados, nele tem vida eterna. As palavras são muito bonitas. Quando chegou na hora de João Batista pregar, não era tão bonito assim. E sem querer ofendê-lo, ele não parecia muito bonito também, porque João Batista, junto com Samuel, eles eram nazireu desde nascimento. Todo primogênito era consagrado ao Senhor, mas não era obrigado a estar no estado de consagração até morrer. Inclusive podia nascer e havia um sacrifício de resgate do voto, de tal maneira que a maior parte era tudo resgatado do voto e não se tornavam nazireus. Mas Samuel e João Batista foram nazireus até morrer. Sansão poderia ter sido, mas ele quebrou o voto quando ele se envolveu com Dalila, o cabelo dele foi cortado. Mas no voto de nazireu eles não cortavam o cabelo nunca, não faziam a barba nunca,
não tomava vinho, bebida forte de jeito nenhum, e eram totalmente consagrados a Deus. Imagina uma pessoa que nunca cortou o cabelo, nunca cortou a barba, se vestia com roupa de pelo de camelo, comia gafanhoto. Ah, pastor, é ruim comer gafanhoto. É porque você nunca tentou comer com mel. Se colocar um melzinho fica bom. João Batista comia gafanhoto, mas era com mel, irmão. Era com mel, e descia que era uma beleza. Então ele era muito diferente na sua dieta, na sua forma de vestir, a sua aparência parecia o homem das cavernas, porque era um nazireu até morrer, parecia o homem das cavernas, mas ele estava no poder e na unção do Espírito Santo. Ele não pregou de maneira tão educada, tão bonita, tão poética. Ele pregou assim: raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependam-se, o reino de Deus chegou. Ele não pregava nada muito educado, ele pregava aparentemente, para a nossa cultura pelo menos, de maneira muito áspera. Ele não pregou literalmente, faça uma estrada, porque a estrada era a linguagem figurada para arrependam-se dos seus pecados, para que o Messias possa passar pela sua vida com perdão de pecados e vida eterna. Então ele não pregou na linguagem figurada da profecia, ele pregou mais direto, apesar que ele também usou a linguagem figurada, ele pregou mais direto. Ele disse: arrependam-se. E ele dizia: raça de víboras. Arrependam-se, porque tem perdão de pecados. A glória de Deus se manifestará e toda a humanidade saberá. Ele pregou com tanto poder, com tanta unção, que ele impactou demais a nação. Ele impactou porque fazia pelo menos uns 400 anos que não se sabia de um profeta no estilo de profetas do Velho Testamento. Então ele era uma novidade depois de 400 anos. A nação queria vê-lo. E o jeito dele de se vestir, o cabelo, a barba, ele era diferente demais. E o jeito que ele vivia no deserto, o que ele comia, o estilo de vida, o conhecimento das Escrituras, o poder, a autoridade, a unção quando ele pregava no poder de Elias, impactava as pessoas se arrependiam, elas eram batizadas, e ele dizia: olha, toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Ele estava dizendo: tem perdão, Deus é misericordioso, Ele quer perdoar, mas se você não quiser receber, se você não quiser se arrepender, se você não quiser aceitar a redenção que há no Messias, aí não tem o que fazer, você passará a eternidade longe de Deus. Então toda árvore ou toda pessoa que não se arrepende dos seus pecados, não tem como ele ser alcançado pela misericórdia de Deus. Deus enviou Jesus para que todo desnível entre nós e Deus fosse resolvido, nós tivéssemos perdão de pecados e vida eterna segundo a misericórdia de Deus. Quando ele pregava, era impactante demais. Para você ter uma ideia, João, André moravam lá na Galileia e viajaram até a Judeia para ouvir João Batista pregar. Sem eles terem planejado, eles se tornaram testemunhas do batismo de Jesus, com todo o sobrenatural que aconteceu no batismo de Jesus. O Espírito Santo desceu sobre ele na forma de pomba. João Batista testemunhava quem ele era, e uma voz como trovão falou: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. João estava lá, André também, foram testemunhas do batismo de Jesus, e o capítulo 1 de João diz que eles seguiram Jesus. Jesus percebeu que estava sendo seguido, parou, olhou: o que vocês estão querendo? Eles se apresentaram, eles estavam cientes do testemunho de João Batista, e se mostraram interesse. Jesus os levou até onde ele estava, passaram a noite onde Jesus estava, eles conversaram muito, e o resultado da conversa foi que João creu, André creu. André chegou para o seu irmão Pedro e falou: nós achamos o Messias. E João impactava muito com o seu sermão, e o povo naturalmente perguntavam, né? Você é o Messias? Porque eles estavam esperando muito o Messias.
Lá estava um homem no poder e na unção de Elias. Você é o Messias? Ele respondia claramente: eu não sou Messias. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu não sou Messias. Ele está para se manifestar. Esse é o profeta que está falando do Messias, que não virá daqui séculos. Isaías falou muito do Messias, mas ele ia aparecer 7 séculos depois. Aqui está um profeta falando do Messias que já estava lá. Ele estava dizendo: ele já está entre nós, ele vai se manifestar. Eu não sou o Messias, ele é maior do que eu, ele existia antes de mim. Nós sabemos que João Batista foi concebido 6 meses antes da concepção de Jesus ali em Maria. Mas Jesus é a encarnação do eterno Filho de Deus, aquele que é um com o Pai e com o Espírito Santo na Trindade. Então João dizia: ele é maior do que eu, ele existia antes de mim. Eu preparo o caminho de Yahvé, eu preparo o caminho do Senhor no deserto. Ele é o eterno, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está para se manifestar a qualquer momento, mas não importa que Deus seja misericordioso, bondoso, envie o seu Filho, envie o Messias. Se vocês não prepararem um caminho de arrependimento de pecados, para que ele possa passar pelas suas vidas com perdão de pecados. E ele pregava com tal unção que o povo se arrependia mesmo, e o povo era batizado, simbolizando o arrependimento de pecados, e assim João estava preparando o caminho do Messias pela sua pregação, pelo seu ensino, conforme as pessoas se arrependiam dos seus pecados, fazendo um caminho de arrependimento de pecados, para que Deus passasse com perdão de pecados através da pessoa e da obra do Senhor Jesus, porque Deus é misericordioso, Ele quer perdoar os pecados de pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Esta misericórdia de Deus, Deus é misericordioso, profetizada por Isaías e realizada pela obra do Messias, mas pré-anunciada por João Batista, ela foi antes disso prenunciada também pelo próprio nascimento de João Batista. João Batista, nós não sabíamos o nome dele, nós já sabemos, por isso eu estou usando, mas durante 700 anos ninguém sabia o nome dele é João Batista, é o que o povo acrescentou ao nome porque ele batizava, não foi Deus que deu, foi o povo que deu. O nome dele era João. Por 700 anos nós não sabíamos que ele se chamaria João. João significa Deus é misericordioso. Por 700 anos nós não sabíamos que ele ia ter o estilo de vida que ele teve e que ele seria quem ele veio a ser na história, mas chegou a hora de nascer. 700 anos de profecia sobre Jesus só em Isaías e sobre João Batista só em Isaías, e ninguém sabia muitos detalhes. Havia um casal que não podia ter filhos, Zacarias e Isabel. A palavra do Senhor diz que eles eram consagrados, eles eram de Deus, eles eram do Senhor. Não havia nada que impedisse Deus de responder a oração. Deus ouvia a oração e não respondia de maneira imediata, mas Deus estava ouvindo, Deus estava atendendo, só que não estava no prazo de responder, e assim foi passando o tempo. Se eles já não podiam ter filho quando eram novos, aí eles avançaram bastante idade, e aí que eles não podiam ter filho mais. E aí eles queriam ter um filho, mas agora era impossível. Eles tinham orado, eles tinham crido, Deus tinha ouvido, mas Deus não tinha respondido rápido. E de repente, Zacarias, que era sacerdote da descendência de Arão, Isabel também era, e desde os dias de Davi, que os sacerdotes haviam sido divididos em 24 turnos. Ele era do turno de Abias, do clã de Abias. Chegou a hora do turno de Abias entrar em ação. Lá foi Zacarias e centenas de sacerdotes para o templo,
por mais tarefa que tivesse no lugar santo, você teria que pôr somente alguns sacerdotes naquele dia, depois no outro dia, no outro dia, no outro dia. Tinha centenas de sacerdotes, alguns deles não iam fazer nada nunca, que era o que muitos queriam, não fazer nada em nenhum momento. Mas tinha tanto sacerdote que só entrar no lugar santo para fazer o serviço de sacerdote dependia de um sorteio. Zacarias entrou no sorteio. A tarefa dele naquele dia era queimar o incenso no altar do incenso que estava no lugar santo, diante do Santo dos Santos. Mais perto da entrada do lugar santo era o altar do sacrifício, mais ao fundo era o altar do incenso, onde queimava incenso de manhã e à tarde, e a tarefa de Zacarias era lá queimar o incenso. Vamos ler alguns versos que encontram-se em Lucas 1. Lucas 1, versos 5 e 6. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. Eles eram justos, eram irrepreensíveis. Não havia nada que impedia Deus de responder, mas Deus esperou, se tornou impossível. Já estava difícil quando eles eram jovens, e agora se tornou impossível, porque eles estavam avançados em idade, eles haviam envelhecido, havia se tornado totalmente impossível. Zacarias sai no sorteio e vai lá queimar incenso. Aparece um anjo, nós sabemos que o nome dele é Gabriel, no verso 11, mais para frente no texto o nome dele é Gabriel. Eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo Gabriel aparece pouco. Ele aparece para Daniel, ele aparece para Maria, ele aparece para Zacarias. Tem um anjo que aparece para José, não sabemos o nome, deve ser ele. Tem um anjo que aparece para os pastores, nós não sabemos o nome, deve ser ele. Ele aparece muito pouco, sempre ligado à pessoa e obra de Jesus, ou a situações muito apocalípticas no livro de Daniel. Somente 2 anjos nós sabemos os nomes pela Bíblia, Gabriel e Miguel. Pela Bíblia só tem 2 anjos que nós sabemos os nomes. E o anjo Gabriel aparece para ele, ele morre de medo, e o verso, porque dá medo, viu, irmão? Se um anjo aparecer, ainda mais um Gabriel, um ser assim que aparece do nada e brilha. Quando um anjo apareceu para os pastores ali na noite, brilhou tudo, os pastores ajoelhados morreram de medo, dá medo. Aí deu medo, e aí o anjo Gabriel disse, no verso 13, não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho a quem você dará o nome de João. Agora nós sabemos o nome dele. 700 anos se passaram, e agora o anjo Gabriel diz, ele vai nascer. A voz que clama no deserto, o nome dele é João. Deus é misericordioso. Verso 14, você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Verso 15, pois ele será grande diante do Senhor. Ele não tinha nascido, e o Senhor está dizendo, ele vai nascer, porque Deus é misericordioso. Ele será grande diante do Senhor. Ele não tinha nascido, ele não tinha feito nada, ele não tinha orado, ele não tinha jejuado, ele não tinha feito campanha. Deus falou, ele será grande diante do Senhor, porque Deus é misericordioso. Não beberá vinho nem bebida forte. O Senhor estava dizendo, ele é o seu primogênito, ele tem que ser nazireu. No caso, você não vai resgatá-lo. Ele vai ser nazireu até morrer. Até morrer fazia parte do voto, não beber vinho, não beber bebida forte. Será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno.
Deus é misericordioso. Ele não havia sido concebido, ele não tinha nascido, ele não tinha orado, ele não tinha jejuado, inclusive ele nem orou, ele nem jejuou. Quando ele era um feto de 6 meses, Maria foi visitar Isabel, e aí naquele momento o João Batista, que veio a ser João Batista na história, que era um feto de 6 meses, foi cheio do Espírito Santo, porque Deus é misericordioso. Ele será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Verso 16: ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. 17: irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Ele não havia nascido e Deus disse: ele será cheio do Espírito Santo. Ele não tinha nascido e Deus disse: quando ele pregar, muitos israelitas que estão envolvidos em idolatrias, estão muito longe de Deus, se arrependerão e voltarão a Deus. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, ele levará muitos israelitas a voltar para Deus, andar com Deus e temer a Deus, enquanto ele prepara no deserto um caminho que é o coração de pessoas arrependidas para receber o perdão dos pecados que o Messias dará, porque ele é o Senhor e o Salvador que morreu por nós. Deus é misericordioso. Ele nem havia nascido e Deus falou: o nome dele é João. Deus é misericordioso. Ele não havia nascido e Deus disse: ele será grande, ele ficará na história. 2000 anos depois estamos aqui falando dele. Ele será grande diante do Senhor. Ele deve ser nazireu até morrer. Ensina isso aí para o seu filho. Ele será cheio do Espírito Santo, irá na unção de Elias. Ele vai sacudir a nação, e a nação pensará que ele é o Messias. Não, ele é a voz que clama no deserto: prepare o caminho para o Senhor, um caminho de arrependimento de pecados, porque a glória de Deus através do Messias está para se manifestar. Toda a humanidade saberá, e o Messias passará com perdão de pecados na vida de todo aquele que se arrepender dos pecados. O Senhor é misericordioso. Ele não havia nem orado, nem jejuado, e Deus disse: João é a própria prova da misericórdia de Deus, para que fique indicado que a misericórdia de Deus está para se manifestar através do Messias, e o desnível entre nós e Deus será resolvido pelo perdão de pecados do Messias. Ele vai pregar no deserto, porque o deserto simboliza o deserto da vida de toda a humanidade. O deserto da Judeia simboliza o desnível entre nós e Deus em toda a humanidade. Mas no Messias tem perdão de pecados, porque Deus é misericordioso. Ele foi pré-anunciado pelos profetas inúmeras vezes, especialmente pré-anunciado por João Batista, quando ele já estava lá em Israel. A qualquer momento ele ia se manifestar. E o Senhor havia dito para João, João nunca tinha visto ele. Eles eram meio parentes, a gente não sabe exatamente que parentesco, porque Maria e Isabel eram parentes, mas a gente não sabe que parentesco essas duas tinham. Então a gente não sabe que parentesco tinha Jesus e João Batista, mas eles eram parentes, mas eles nunca tinham se visto. E o Senhor falou: quando você ver o Espírito Santo descer sobre ele na forma de pomba, é ele. Quando João Batista viu, falou: ele é o Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Se nós nos arrependermos dos pecados, há perdão de pecados para pessoas de toda a humanidade. De tal maneira que o deserto simbolizava a nossa vida sem Deus, de tal maneira que o deserto também simbolizava o quanto estávamos desnivelados, mas em Cristo Jesus há perdão,
e nós ficamos nivelados pelo sangue de Cristo, que nos perdoa de todos os pecados. Mas a misericórdia de Deus estava sendo também ensinada e simbolizada pelos próprios corpos de Zacarias e Isabel. Deus poderia ter feito milagre quando eles eram jovens. Deus esperou ficar sem condições absolutamente nenhuma. Os seus corpos eram o próprio simbolismo de corpos desertos, sem condição de produção humana, sem condição de reproduzir, porque eles estavam bem idosos. Nesse sentido, eles eram um deserto biológico, sem nenhuma possibilidade de terem um filho, mas pela graça e misericórdia de Deus, porque Deus é misericordioso, eles foram rejuvenescidos e revigorados. Principalmente Isabel. Não tinha como ela ser mãe se ela não fosse rejuvenescida e revigorada para produzir um filho, e ela foi desta forma abençoada, e assim o deserto que eram os seus corpos, pela graça e misericórdia de Deus, produziu, e o próprio nascimento de João Batista é um símbolo também que quando Deus é misericordioso, quando há perdão de pecados, há muitos frutos e há vida eterna, porque Deus é misericordioso. Deus esperou que eles envelhecessem para que ficasse evidente a misericórdia de Deus em fazer com que aqueles corpos tivessem um filho, quando não era possível ter, quando era um próprio deserto, para criar o filho no deserto. Depois que ele nasce, Zacarias era cheio do Espírito, sem que a Bíblia explica muito, mas ele entendeu quem seria o filho dele, ele se mudou para o deserto, foi morar no deserto e criou o filho no deserto, porque o seu filho seria a voz que clama no deserto: prepare um caminho de arrependimento de pecados para o Senhor passar com perdão de pecados que só o Messias pode dar. A glória de Deus se manifestará e toda a humanidade saberá. E assim ficou claro, ficou evidente que Deus é misericordioso. Mas não importa que Deus seja tão misericordioso se nós não preparamos para o Senhor um caminho de arrependimento de pecados, para que Ele possa passar com perdão de pecados. O Senhor Jesus foi mais elegante. Quando Ele começou o ministério, João Batista pregava no deserto. O Senhor Jesus foi para a Galileia, onde é verde, muito bonito, e quanto mais perto do Monte Hermon, mais verde e mais bonito é Israel. Israel é deserto no sul, mas no norte é muito bonito, é a parte mais bonita de Israel, e Jesus pregou nesse lugar de muita abundância. Digamos que a própria topografia e a vegetação também é simbólica que aonde tem Jesus tem abundância. Onde tem Jesus tem perdão de pecados, tem vida eterna e tem abundância. Mas o Senhor Jesus não foi pregar só por esse motivo. Estava profetizado em Isaías dessa maneira, Isaías 9: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu grande luz. A partir daí Jesus começou a pregar, a dizer: arrependam-se, é chegado a vocês o reino de Deus. Jesus era mais educado, né? Ele não falou raça de víboras, ele apenas disse: arrependam-se, é chegado a vocês o reino de Deus, porque em Cristo Jesus tem perdão de pecados. Em Cristo Jesus a pessoa sai das trevas para a luz, do pecado para a santidade, da morte para a vida. Aí o Senhor dizia: arrependam-se, é chegado a vocês o reino de Deus, porque aonde estava Jesus, estava o reino de Deus. Aonde estava Jesus, estava o rei do reino de Deus. Aonde estava Jesus, estava aquele que nunca foi escravo do pecado, do diabo e da morte. Aonde estava Jesus, estava o Senhor, que ia morrer pelos nossos pecados, para que nele nós fôssemos salvos.
fôssemos salvos e tivéssemos a vida eterna. O norte de Israel também era muito simbólico, porque há 700 anos os assírios haviam destruído o norte de Israel, haviam matado muitas pessoas, como o profeta Oséias havia dito, como Amós havia dito, como Miqueias havia dito e como Isaías haviam dito. Eles eram contemporâneos, esses 4 profetas, e eles profetizaram que o império assírio iria arrasar o norte de Israel, porque o norte de Israel continuava muito longe de Deus. Nunca teve um rei no norte de Israel que temeu a Deus. Mesmo que lá teve Elias, mesmo que lá teve Eliseu, mesmo que nos dias de Elias tinha 7.000 que temiam a Deus, em termos gerais o norte de Israel era sempre muito longe de Deus, servindo os Baalins, e Acabe e Jezabel serviram um deles chamado Baal Peor. E assim, sempre na idolatria, nas matanças de crianças e muitas injustiças, e há séculos Israel, principalmente o norte, estava nas trevas, espiritualmente falando. E o Senhor Jesus foi ministrar lá, gastou a maior parte do tempo do seu ministério lá, para se cumprir o que o profeta Isaías disse: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, quando o Senhor Jesus passou a pregar e dizer: arrependam-se, é chegado a vocês o reino de Deus. Deus é misericordioso, mas a misericórdia dele não nos alcança automaticamente. Não é porque Jesus morreu por nós na cruz que automaticamente somos salvos. Precisamos nos arrepender dos pecados, precisamos confessar Jesus como Senhor e Salvador. Mesmo depois de crentes, se houver pecados a ser confessados, nós devemos confessar os nossos pecados e receber de Deus o seu perdão, porque Ele é misericordioso para perdoar sempre, e todo desnível entre nós e Deus é resolvido pela misericórdia de Deus através da pessoa e da obra de Jesus. Ele é misericordioso, mas não é automático. Ele é misericordioso, mas nós precisamos preparar no deserto de nossas vidas, quando a nossa vida estava um deserto sem Deus, ou quando a nossa vida estiver um deserto, pois estamos longe de Deus por alguma desobediência, nós precisamos fazer um caminho de arrependimento para que Deus possa passar com perdão de pecados que é em Cristo Jesus, porque Deus é misericordioso. Ele quer passar todo desnível, Ele quer resolver, perdoando os nossos pecados. Toda fraqueza Ele quer resolver, nos dando poder do Espírito Santo para viver vida santa diante dEle. Ele quer fazer, Ele é misericordioso, mas Ele não fará de maneira obrigatória. Se fosse para pregar de maneira mais áspera, seria no estilo João Batista: caça de víboras. Mas o Senhor Jesus pregou da mesma forma, mas de uma maneira menos áspera. Ele dizia: arrependam-se, é chegado a vocês o reino de Deus. E esta é a palavra do Senhor para nós e para o mundo. A glória de Deus se manifestará e toda a humanidade saberá, e toda a humanidade. Mas não adianta saber só de Jesus. A misericórdia de Deus está em Cristo Jesus, que morreu por nós, mas não adianta só saber. Nós precisamos recebê-lo como Senhor e Salvador, e não é só recebê-lo, nós precisamos também receber toda a ajuda do Senhor para ter vida santa diante dEle. Nós precisamos receber toda a bênção de Deus para todas as áreas de nossa vida, e toda a capacitação de Deus para todas as áreas de nossa vida, de tal maneira que Deus é misericordioso. Ele quer manifestar a misericórdia, Ele quer manifestar o perdão, a vida eterna, a cura. Ele quer manifestar, mas nós precisamos fazer um caminho de arrependimento para que Ele possa passar com perdão. João Batista estava ungido na unção de Elias para dizer: arrependam-se. O Espírito Santo desceu sobre Jesus
para capacitá-lo para a obra de ser o Messias, para ele dizer: arrependam-se, é chegado a vocês o reino de Deus. Porque sem arrependimento ninguém recebe nada de Deus. Por mais que ele tenha enviado Jesus, sem arrependimento de pecados ninguém recebe nada de Deus. Mas nós vamos não só orar por nós, para que nós recebamos da misericórdia de Deus, conforme pedimos perdão de nossos pecados, mas nós vamos orar também para que, numa medida que Deus tem para nós, todos nós temos que ser um pouco João Batista na vida dos outros, né? Porque Atos 1:8 diz: e recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. No certo sentido, nós temos que ser uma espécie de João Batista na vida dos outros, testemunhando de Jesus no poder do Espírito, porque Deus quer ser misericordioso na vida daquelas pessoas, mas nós precisamos testemunhar para que elas recebam Jesus, arrependendo-se dos seus pecados, porque Deus é misericordioso, Ele quer nivelar tudo, perdoando os nossos pecados, porque Jesus morreu por nós, mas nós precisamos receber o Salvador em arrependimento de pecados, mas para isso, para que nós e outras pessoas recebam, nós precisamos falar de Jesus. E recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Vamos passar um tempo então orando, vamos ficar em pé. A gente não está mais no Covid, né, gente? Acho que a gente pode orar de 2 em 2, de 3 em 3, vamos fazer isso? Amém? Vai grudando aí, começa a orar. Pode começar de 2 em 2. Deus é misericordioso, Ele quer te visitar com a misericórdia dEle. Deus é misericordioso, Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Ele anunciou por Isaías que toda a montanha seria nivelada, todo vale aterrado, todo caminho tortuoso endireitado, todo solo áspero alisado, porque a glória de Deus se manifestou em Cristo Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus é misericordioso. Ele quer perdoar todos os nossos pecados. Ele quer nos ajudar em nossas fraquezas. Ele quer nos ajudar em nossas fraquezas. Ele quer também nos ajudar, nos usar num certo sentido, como João Batista. Ele quer nos levar a testemunhar de Jesus, a falar de Jesus. Recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Conforme você ora, conforme você pede perdão de pecados, conforme você ora pela sua vida, oh, Deus não só perdoa pecados, Ele também te enche do Espírito Santo, para você ter alegria na sua vida, para você ter um sentido na vida, para que você seja liberto de pecados, liberto de tristeza, para que você seja curado, tocado pelo Senhor e a sua presença. Deus é misericordioso, Ele ouve oração. Deus é misericordioso, Ele quer te encher do Espírito Santo, para te usar como evangelista, para pregar, para anunciar Jesus. Enquanto você ora, enquanto o clamor sobe diante de Deus, Deus está ouvindo a sua oração. Deus é misericordioso. Deus quer te usar essa semana. Deus vai te usar essa semana. Aleluia. Deus vai te usar essa semana. Aleluia. Fala de Jesus essa semana. Ora com alguém essa semana. Deus quer te usar. Aleluia. Deus é misericordioso. Aleluia. Pai amado, nós te agradecemos pela misericórdia do Senhor manifesta em Cristo Jesus, pré-anunciada pelos profetas, pré-anunciada
por João Batista, pré-anunciada pelo milagre do nascimento de João Batista. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia em nossas vidas. Pai amado, e nós queremos ver o Senhor alcançando outras pessoas com o teu amor, o teu perdão, a tua misericórdia. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém, aleluia.